A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Lucas aqui, e esse é mais um vídeo do Projeto Luzes, e eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Então, pessoal, eu estou muito feliz por mais um convidado que estar aqui. Ele é meu amigo há mais de 6 anos. Ele também é teólogo. Sim, ele é teólogo. Ele também é do nosso Ministério de Louvor. Ele é evangelista da nossa congregação. E com vocês eu quero apresentar nosso querido amigo Raoni. E ele trouxe também a sua digníssima noiva, Nairane. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para estar abençoando este projeto. Deixa seu like também. Também nos acompanha lá no Instagram. Deus abençoe. Então, meu amigo Raoni, desde já eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. E vamos lá para as perguntas. E aí, Vaso, para você, todo cristão deve evangelizar? Então, Lucas, é uma pergunta muito interessante. Desde já, antes de responder, eu agradeço a Deus, pela oportunidade de estar aqui apoiando esse projeto que eu creio que veio do coração de Deus para o seu. E sobre o evangelismo, é de suma importância que todo cristão evangelize. Porque é uma ordem direta de Jesus. Em Mateus 28, versículo 19, Jesus fala, para irmos por todo mundo e fazermos discípulos. E isso só se dá evangelizando. E não só por esse motivo, mas por algo muito interessante que Deus ele nos mostra em sua palavra. Quando Davi ele não foi para a guerra, ele não foi cumprir a missão que Deus tinha dado a ele e ao povo de Israel, que era conquistar toda aquela região, foi aí que ele caiu no laço com Batseba. Ou seja, quando ele deixou de cumprir um propósito de Deus, ele caiu nesse laço. E isso se expande para todo cristão. Porque o corpo humano, ele não foi feito para ficar parado. O corpo humano foi feito para se movimentar. Mas se uma pessoa fica parada, fica sedentária, ela corre um grande risco de adoecer. E ela realmente vai adoecer. Porém, se a pessoa se mexe, faz exercício físico, faz uma atividade física, ela conserva e ainda melhora a sua saúde. E nós somos o corpo de Cristo. E Cristo não quer que a gente fique parado. Essa ordem que Ele nos dá não é apenas para ganharmos as almas, mas que é para que a gente também faça a manutenção da nossa própria fé. Porque o evangelismo, ele não só salva o não crente, ele também mantém o crente salvo. Porque através do evangelismo você é obrigado a estudar mais a palavra de Deus, você é forçado a viver uma vida íntima com Deus, para que se em algum momento precisar expulsar um demônio ou passar por alguma situação que precise do poder de Deus, você tem que estar íntimo com o Senhor. Então o evangelismo ele te obriga a viver essa comunhão com Deus. Assim como uma academia, como uma doença te obriga muitas vezes a ir para uma academia, assim também o evangelismo ele te obriga a estar sempre fazendo a manutenção da sua fé, fortalecendo a sua fé. E isso gera comunhão com Deus e leva ao crente à salvação, além de cumprir o mistério de Deus. Então, Raoni, assim como todas as coisas têm um começo, eu acredito que você teve um começo interessante ao você sair para evangelizar. E você já teve medo de evangelizar? Então, Lucas, isso é muito bom você entrar nesse assunto, porque sim, eu digo que sim. Eu não tive aquele medo, pavor, mas eu tive um receio de começar a evangelizar, porque quando você está sempre na casa de Deus, porém não está evangelizando, você tende a ter um certo receio do confronto que vai ter, Até porque algumas pessoas, às vezes até tentam, de certa forma, contar histórias de pessoas que foram despreparadas e sofreram uma humilhação muito grande ou passaram uma vergonha muito grande. Então eu tinha um certo receio, mas quando Deus ele colocou no meu coração para evangelizar, foi muito interessante, porque ele colocou assim, tinha umas pessoas que estavam escolhendo uns folhetos, uns livretos da Bíblia, cada um pegava uma passagem, lia, e aí é só bênção. Mas quando eu peguei a minha, saiu uma muito interessante que falou assim: a fé sem obras é morta. E aquilo ali pesou muito em meu coração. E eu entendi que a vontade de Deus, ela tem que ser maior que o nosso medo. Não só a vontade de Deus, como também o poder que Ele nos deu, que Ele não nos deu um espírito de medo, mas sim de intrepidez, de ousadia, para levar a sua mensagem. Então, confiando em Deus, eu comecei a evangelizar. Mas esse receio, ele não saiu totalmente, ele diminuiu, mas não saiu. Então, a cada dia, eu continuo sempre na mesma dependência do Senhor, para vencer os anseios e continuar evangelizando, cumprindo a obra de Jesus. E aí, meu amigo Raoni, você já viveu alguma experiência forte assim nos evangelismos? Sim, Lucas. Pela misericórdia de Deus, eu já vivi uma experiência
muito gratificante evangelizando. A gente vai vivendo algumas, né? Deus vai permitindo a gente ter essa graça. E essa experiência que eu vivi, ela foi uma das mais impactantes na minha vida. Foi o seguinte, eu estava num dia comum, na verdade. Estava até passeando com o meu cachorro. Aparentemente tudo normal. Aí tinha aquelas pessoas que estão sempre envolvidas, dependentes químicas, dependentes de álcool. Quando eu estava passando por ali, o Espírito Santo me incomodou. Primeiro a falar que estava com um problema psicológico. E eu queria ir lá orar por ele. Orar para que Deus curasse, né, expulsasse o espírito que estivesse oprimindo aquele homem, né? E eu fui lá e falei com ele, falei que queria orar por ele. E ele permitiu, eu fiz a oração e tal. Terminei de fazer a oração, eu já ia me retirar e ir embora. Só que aí um outro pediu oração por mim. E aí ele pediu que eu orasse pela vida dele, que eu orasse pela condição que ele estava. E eu orei, só que dessa vez quando eu orei, eu já senti realmente algo diferente. Teve um fluir de Deus diferente. E aí eu terminei de orar por ele, e até emocionado. Eu comecei a conversar com ele e perguntar se ele queria realmente mudar aquela vida, que ele tinha que aceitar Jesus. Comecei a pegar a ele o evangelho, mas o evangelho puro e simples, né? E eu comecei a falar com ele aquelas palavras. E ele começou a ser cada vez mais tocado, mas ele ficava dizendo que não ia conseguir sair, que não tinha forma, não tinha possibilidade. E eu falava que Jesus era a nossa possibilidade, ele era a nossa forma e ele era o nosso meio. E o interessante é que aquele homem ele foi sendo quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. E a parte mais interessante é que eu não mudei assim as palavras, não tive, como Paulo fala, palavra de sabedoria humana. Foi realmente o poder de Deus que tocou aquele homem. E ele já muito emocionado, ele já estava querendo se render ao Senhor. E aí o inimigo ele sempre tenta frustrar, né, os planos de Deus. Ele mandou uma outra pessoa, uma mulher veio, que estava ali naquele meio também, e começou a bradar contra mim, falar que eu não devia deixar ele em paz, que o que eu estava fazendo ali. E aí aquele homem falava, não, pode deixar ele pregar e tal. E ela falava, não, eu conheço esse tipo aí, pastorzinho, não, pode ir embora, a gente não quer você aqui não. E eu ouvia aquelas coisas, mas Deus não deixava ter ira no meu coração. E o Espírito Santo só falava no meu coração o seguinte, se mantenha focado, se mantenha no alvo que eu tô te mostrando, que no momento era pregar o evangelho para aquele homem. E eu olhava para aquela mulher assim, e ignorava o que ela falava e continuava pregando o evangelho para ele. Aí ela mandava eu ir embora, aí aquele homem falou, não, você não tá entendendo nada. Ele mesmo falou, o mendigo que tava ali, ele falou assim, ontem Deus falou comigo e falou que ia enviar uma pessoa aqui para orar por mim, para livramento e salvação. Naquele momento ali, até eu fiquei espantado, porque eu não tinha nem possibilidade, nem imaginava vir aquele lugar. Mas realmente, quando eu tava ali, que eu senti a presença de Deus, eu entendi que realmente Deus estava agindo naquele meio. E aí, aquela mulher ficou assim, ela parou de falar e ficou calada. Aí eu conversei com ele e ele, pra glória de Deus, entregou a vida para Jesus naquela manhã. E aí eu fiz uma oração de aceitação, ele se entregou e tal. Aí aquela mulher que já tava me criticando tanto, depois desse momento o Espírito Santo começou a quebrantar também ela. E eu comecei a conversar com ela também, falar se ela queria se render a Jesus, ela disse que já tinha sido desviada. E eu comecei a falar as mesmas palavras simples, que Jesus estava de braços abertos, que a porta ainda estava aberta, ainda havia tempo. E ela disse que estava quase se rendendo. Antes disso, um homem que estava lá no meio chamou ela pra fora, ela pegou e saiu do meio e foi embora. Aí foi a hora que ele falou comigo assim, meu amigo, ela ia aceitar Jesus, mas agora que chamou ela não vai mais. Aí foi a hora que eu falei, não, mas ela vai se render. Aí, terminando de fazer a oração por ele, eu fui lá, conduzido mesmo por Deus, cheguei lá, bati no ombro dela e voltei a falar com ela. Falei que Deus queria salvar ela, que Deus tinha um plano na vida dela. E ela também, tocada pelo Espírito do Senhor, aceitou Jesus naquele mesmo dia também. E isso pra mim foi uma das maiores experiências de evangelismo, né? Que as duas almas que foram tocadas pelo poder de Deus, foi extraordinário. Rapaz, experiência de Raoni aí, muito forte. Pra glória de Deus, 2 almas pra Jesus. Glória a Deus. Rapaz, forte. E aí, Vaso, pra você, no seu ponto de vista, como se preparar para um evangelismo? Porque eu acredito que tem pessoas que pensam que toda vez que vai evangelizar, tem que estar em jejum. Não pode evangelizar sem jejuar. Me diz seu ponto de vista em relação a isso. Então, Lucas, essa é uma pergunta muito interessante. E quando a gente recorre ao nosso manual de vida e fé cristã, que é a palavra de Deus, nós podemos observar na vida do nosso modelo, que é Jesus Cristo, algo muito interessante.
Jesus, antes de começar seu ministério, ele fez um jejum de 40 dias. Porém, durante a vida dele e ministério, ele viveu também uma vida de oração. Orava nos montes, passava a noite em oração, orava, vivia uma vida de oração. E o que eu entendo com isso é que nós temos que estar sempre em comunhão com Deus. Nós não podemos, de certa forma, barganhar com Deus. Não, hoje que eu vou evangelizar, ou pregar, ou exercer alguma atividade até na igreja, não, agora eu vou jejuar. E nos outros dias, enquanto eu não estou escalado, eu não preciso. Não, Deus, ele quer ser nosso amigo, né? Ele quer uma vida íntima. Então nós temos sempre que viver buscando a Ele. Sempre buscando, estando preparados, né? Porque quando Ele vir, Ele vai buscar quem está pronto. E não quem está aguardando um certo dia para jejuar. Então nós devemos sempre manter a comunhão com Deus. Tendo a comunhão com Deus conservado, uma vida em santidade, aí sim estamos aptos para evangelizar debaixo do poder do Espírito Santo, da direção divina a todo instante. E agora, para concluir, eu gostaria, Raoni, da sua opinião para você recomendar esse querido ouvinte que está nos assistindo, que está nos ouvindo, como conciliar a vida secular com o evangelismo. Lucas, o que eu recomendo aos nossos queridos ouvintes é que eles pratiquem as coisas que foram ensinadas aqui, principalmente essa parte da comunhão. Porque nossa vida secular é o quê? A nossa casa, o nosso trabalho, né? Até a convivência com os amigos, colégio para quem ainda está se formando, faculdade. E nesses ambientes, Deus quer te usar. Muitas vezes as experiências que você vai viver, às vezes até as mais impressionantes, vão ser nesses lugares e nesses momentos, com pessoas que você até não espera. Muitas vezes não vai ser só na igreja. Pode ser sim, mas pode ser também nesses ambientes. Porque lá é onde estão as almas que ainda não se converteram. Então Deus, ele quer agir com poder através de sua vida nesse lugar. Quer te usar na palavra, quer te usar, né, num conselho, numa exortação. Então o evangelismo e a vida secular, ele está muito interligado. Porque é na nossa vida secular que a gente vai levar a graça e a presença de Deus a cada dia. Uma coisa também interessante são as formas de evangelizar, né? Os mais antigos evangelizavam muito por folheto. E quantas vidas não foram salvas por folheto? Outros evangelizavam usam o celular, o Facebook, o Instagram. Então são ferramentas que Deus nos dá em meio a esse mundo secular para também evangelizar. É claro que não podemos deixar de fazer o ID, do pegar a Bíblia, do abrir, do expor. Esse é muito importante, mas Deus também pode usar essas ferramentas para complementar, para tocar vidas, porque Deus, ele é soberano em todas as áreas. Então eu recomendo que você, ouvinte, que você possa estar evangelizando em sua casa, em seu colégio. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça, e Ele vai te dar a direção para você evangelizar nesses lugares. Muito obrigado, meu amigo Raoni, pela sua presença aqui. É uma honra ter recebido você nesse projeto. Muito obrigado. Amém, meu irmão. O agradecimento é meu, né? A honra é minha. Graças a Deus pela oportunidade de vir aqui participar desse projeto abençoado, trazendo a palavra de Deus para muitas vidas. Amém, Vaso. Amém. E é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu vou estar deixando alguns trechos do trabalho que nós fazemos na rua para abençoar a sua vida, para te animar aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão.